Amém. Graça e paz seja sobre você, sua vida, sua casa, sua família, em nome de Jesus. Amém. Amém. Feche os seus olhos, concentre-se no Senhor. Toda agitação, vamos mandar embora desse ambiente. Feche seus olhos. Senhor Deus, retiramos desse ambiente no nome de Jesus toda agitação, Senhor. Todo medo, Senhor, todo pânico, todo pavor, Senhor, tudo aquilo que atrapalha, Senhor, de ouvirmos a Tua voz. Tudo aquilo, Senhor, que cega os olhos do coração. Senhor, nós removemos deste lugar no nome de Jesus. Todo espírito maligno que embota as mentes, nós removemos deste lugar no nome de Jesus. Não tem espaço aqui. E agora, Senhor, libera anjos, Senhor. Libera anjos, Senhor. O Senhor já está nesse lugar. Sua presença é nítida, Senhor, aqui. Pode ser sentida, Senhor. Sua presença nos basta, Senhor. Mas libera anjos para estar conosco, anjos guerreiros, anjos adoradores. E enche essa casa, Senhor, com a Tua presença, em nome de Jesus. Amém e amém. Glória a Deus. Em 21 dias, o Brasil será destruído. Daqui 21 dias, o Brasil vai começar a derreter, irmãos. Daqui 21 dias, as conversas cabulosas, irmãos, retornarão. Daqui 21 dias, bandidos estarão celebrando. Daqui 21 dias, a nossa nação, irmãos, começa a derreter. Daqui 21 dias, o Brasil será destruído. Daqui a 21 dias, o Brasil será destruído, irmãos. Essa foi a mensagem, irmãos, de Jonas, o profeta, para Nínive. Ele só falou isso. A mensagem do profeta Jonas para Nínive foi: em 40 dias, Nínive será destruída. Ele não falou mais nada além disso. É a pregação mais curta da história. E é a pregação mais impactante da história ao mesmo tempo. A cidade de Nínive levava 3 dias para ser percorrida, mas Jonas fez em 1. Ele ainda pregou pouco e fez com pressa. Mas essa mensagem, irmãos, foi o suficiente para quebrar toda uma nação. Essa notícia de que Nínive seria destruída foi o suficiente para que os ninivitas reconhecessem quem eles eram, o seu pecado, o que estava acontecendo com ele. Eles puderam se perceber diante da grandiosidade de Deus e da violência intrínseca naquele povo, quão pecador eles eram. E essa foi a pregação, irmãos, que conquistou o maior número de conversões na história registrada na palavra de Deus. Uma cidade inteira, a grande cidade de Nínive, se entregou e se converteu ao Senhor. Isso não aconteceu aqui. Isso não aconteceu agora. E como não aconteceu, vamos ministrar a palavra, amém? Vamos ministrar a palavra. Porque eu já fiz então a pregação de Jonas. E o resultado foi diferente. Então vamos avançar na palavra. Quero pedir o multimídia para colocar... Pode colocar o multimídia aqui de fundo, o tema da palavra. E pode soltar, multimídia, os 4 vídeos na sequência, por favor. Glória a Deus.
Obrigado, Senhor. Isso, deixa ela aí, só pode soltar os 4 vídeos na sequência, tá bom? O último que chegou hoje não solta ele, só os 4 que eu já tinha separado. De um culto, aí ó, lotado. Apaguem as luzes, por favor. Aí ó, pra vocês verem que a coisa é séria, ó. Enquanto vocês estão em casa dormindo, aí ó, os filhos das trevas aí ó, trabalhando firme, ó. Aí ó, olha lá, ó. Os filhos das trevas trabalhando firme, aí ó. Olha lá, ó. Lotado, aí ó. Os filhos das trevas aqui, ó. Aí ó, lotado de macumbeiro. Aí ó. A glória aí, igreja. Continua dormindo. Desperta tu que dorme. Come, desgraça. Vocês vão comer o pão que o Satanás amassou. Certo? Que amanhã não tem pra ninguém, já está decretado. Nós nos unimos durante esse tempo todo que eu tive que ficar quieto, eu tive que disfarçar, eu tive que falar de outras coisas nas redes sociais. Nós nos unimos esse tempo todo. Os terreiros de Quimbanda, os terreiros de Axé, nós as Irmandades Luciferianas do país, os segmentos satanistas, os satanistas ateístas, os satanistas gnósticos, os luciferianos ateístas, os luciferianos gnósticos, espiritualistas, nós nos unimos. O pessoal da bruxaria natural, o pessoal da Wicca, o pessoal da magia draconiana, enfim, nós nos unimos esse tempo todo. E vocês, bolsonaristas, vocês vão amanhã enfiar os 2 dedinhos que vocês fazem para digitar o 22, vocês vão enfiar os 2 do... Vai dar 44. Viu? Pode pegar o 22, pode somar mais 22 e enfiar os 40. Porque vocês não vão conseguir vencer o poder e o tamanho de uma egrégora que é a nossa. Amanhã já está decretado, vocês estão arruinados. Não só vocês, mas a casa de vocês, aqueles que dependem de vocês. Porque vocês, durante esses 4 últimos anos, apoiaram um ditador, apoiaram um facínora, apoiaram um vagabundo que é luciferiano. Não adianta falar que é da mão esquerda, não adianta falar que é ocultista, não adianta falar que quer a liberdade, quer a sabedoria de Lúcifer, quer a gnosis, não adianta pertencer a esse templo e votar contra ele. Você pode escolher qualquer candidato, qualquer um que represente os ideais luciferianos. E o Bolsonaro não compactua com as nossas ideias de liberdade e de evolução. Então, se você, porventura, faz parte dessa egrégora e votou contra ela, você será penalizado karmicamente. Ué, mas Deus não estava com Bolsonaro? Bolsonaro não era um enviado de Deus? Os evangélicos praticamente do Brasil inteiro não oraram a favor do presidente? Ué, o que deu errado? As orações não foram ouvidas? Deus mudou de ideia? Ou será que não está na hora de vocês perceberem que orações não funcionam? Que não passa de uma masturbação mental? Que você fica ali, oh Senhor, meu Deus, meu Pai, somente ruminando pensamentos que lhe agradam? Será que não passou da hora de vocês olharem a realidade como ela realmente é? E que campanhas, jejuns, ofertas não mudam a realidade? Não funcionam? Pois é, ainda bem que existe os ateus. Não estão falando de nós, irmãos. Estão falando do nosso Deus. A afronta não é a nós, irmãos. A afronta é ao nosso Deus. Abre sua Bíblia em Joel. Abre sua Bíblia no profeta Joel. Nós vamos ler versículos, pular alguns versículos, pulando, não vamos ler na sequência. E o Senhor quer ministrar ao nosso coração essa noite. Amém? Amém. Joel capítulo 1. Acompanhe comigo. Eu vou começar no verso 2. Eu estou com a versão NVI aqui. Que diz assim: ouçam isto, anciãos.
Escutem, todos os habitantes do país. Já aconteceu algo assim nos seus dias, ou nos dias dos seus antepassados? Verso 4. O que o gafanhoto cortador deixou, e o gafanhoto peregrino comeu. O que o gafanhoto peregrino deixou, o gafanhoto devastador comeu. O que o gafanhoto devastador deixou, o gafanhoto devorador comeu. Verso 5. Acordem bêbados e chorem. Lamentem-se todos vocês, bebedores de vinho, gritem por causa do vinho novo, pois ele foi tirado dos seus lábios. Verso 11. Desesperem-se, agricultores, chorem, produtores de vinho, fiquem aflitos pelo trigo e pela cevada, porque a colheita foi destruída. Verso 13. Ponham vestes de luto aos sacerdotes e pranteiem, chorem alto, vocês que ministram perante o altar. Verso 14. Decretem um jejum santo, convoquem uma assembleia sagrada, reúnam as autoridades e todos os habitantes do país no templo do Senhor, o seu Deus, e clamem ao Senhor. Aquele dia, sim, o dia do Senhor está próximo. Diga, o dia do Senhor está próximo. Como destruição poderosa da parte do Todo-Poderoso, ele virá. Capítulo 2, verso 1. Toquem a trombeta em Sião, deem um alarme no meu santo monte, tremam todos os habitantes do país, pois o dia do Senhor está chegando. Diga, o dia do Senhor está chegando. Está próximo, é dia de trevas e de escuridão, de nuvens e negridão. Assim como a luz da aurora se estende pelos montes, um grande e poderoso exército se aproxima, como nunca antes se viu, nem jamais se verá nas gerações futuras. Verso 6. Diante deles, desse exército gigante, os povos se contorcem angustiados, todos os rostos ficam pálidos de medo. Verso 11. O Senhor levanta sua voz à frente do seu exército. Como é grande o seu exército! Como são poderosos os que obedecem à sua ordem! Como é grande o dia do Senhor! Diga, grande é o dia do Senhor! Como será terrível! Quem poderá suportá-lo? Agora, porém, declara o Senhor, voltem-se para mim. Estou no verso 12. De todo o coração, com jejum, lamento e pranto. Rasguem o coração e não as vestes, voltem-se para o Senhor, o seu Deus, pois Ele é misericordioso e compassivo, muito paciente e cheio de amor. Arrepende-se e não envia desgraça. Talvez Ele volte atrás, arrependa-se, e ao passar deixe uma bênção. Assim vocês poderão fazer ofertas de cereal e ofertas derramadas para o Senhor, o seu Deus. Toquem a trombeta em Sião, decretem jejum santo, convoquem uma assembleia sagrada, reúnam o povo, consagrem a assembleia, ajuntem os anciãos, reúnam as crianças, mesmo as que mamam no peito. Até os recém-casados devem deixar os seus aposentos, que os sacerdotes que ministram perante o Senhor chorem no pórtico do templo e o altar orando. Poupa o teu povo, Senhor. Não faças da tua herança objeto de zombaria e de chacota entre as nações. Por que se haveria de dizer entre os povos, onde está o Deus deles? Amém? Amém. Irmãos, a nossa nação ela vem há décadas acostumada a falar de futebol, a se movimentar com Copa do Mundo. Isso foi se perdendo há alguns anos. Acredito que tem umas 2 Copas que a participação dos brasileiros nas festas reduziu bastante, aquelas coisas que existiam na minha época, na minha infância, de pintar as ruas e de virar aquela celebração, isso tem reduzido. E o lado bom disso é que nós estamos vendo uma nação olhar para a política como nunca olhou antes. Estamos nos envolvendo com o cenário político e, de certa forma, estamos demonstrando a metanoia, a transformação da nossa mente. Então, nossa mente está mudando, estamos nos importando com o que efetivamente importa.
É da política que saem as leis, dali que sairão os nossos deveres, os nossos direitos. É através da política que um país é direcionado para um lugar ou para outro. É a política que define esses rumos. E parece que, graças a Deus, essa metanoia acontecendo, nós estamos começando a olhar para o lugar correto, porque embora futebol seja divertido, não passa de pão e circo na frente do povo. Então, irmãos, o que está acontecendo nesse período que estamos vivendo, turbulento, é que estamos diante de uma crise nacional. Só não estamos piores porque o governo tem respondido bem num pós-pandemia, num pós-guerra, num durante-guerra. A guerra ainda está acontecendo, a guerra da Ucrânia. E o que a gente percebe dentro desse cenário político, irmãos, é que a igreja, ela cometeu um pecado. Gênesis diz, após a criação do homem e da mulher, em Gênesis, Deus deu uma ordem para nós, para o homem e para a mulher: governem e dominem. Essa foi a ordem: governem e dominem. Mas parece que nós nos esquecemos da ordem de Deus, parece que nos esquecemos do projeto de Deus para cuidar, para governar e para dominar. Isso não é um projeto de poder de Deus para o seu povo, não se trata disso, isso se trata de um projeto de misericórdia. Um projeto de misericórdia, porque um ímpio, quando está no governo, o povo sofre. Quando o perverso está no governo, o povo sofre. Então, quando o povo de Deus assume as posições de governo e de domínio, nós vamos derramar graça sobre o povo, porque o servo do Senhor, a exemplo de Jesus, ele veio para servir. Então, nós abençoamos o povo, nós abençoamos os necessitados, nós abençoamos os desfavorecidos, nós ensinamos a crescer através das posições de domínio e de governo, mas parece que nós não percebemos o que estava acontecendo e nós entregamos tudo para eles, tudo para os ímpios. Viemos para a casa do Senhor, viemos adorar na casa do Senhor, e falamos igreja e política não, povo do Senhor e política não, deixe a política com os políticos. Irmãos, quando nós acordamos, nós nos deparamos nessa situação. Uma situação que vem sendo construída há décadas e que nós não estávamos percebendo. Uma situação que vem sendo sorrateiramente implantada, que nós não estávamos percebendo. A igreja estava distraída. A igreja estava adorando ao Senhor e cantando o que é maravilhoso, mas sem perceber o que estava acontecendo nos bastidores. Cantar e adorar ao Senhor na prova é dever nosso. Eu vou passando pela prova dando glória a Deus, é dever nosso. Agora, cantar louvores, adorar ao Senhor sem entender que estamos numa prova, nos faltando discernimento, nos faltando sabedoria, nos faltando entendimento, está errado e nós erramos, igreja do Senhor, e nós pecamos e nós entregamos os pontos de governo e de domínio na mão de pessoas que não deveriam estar lá. E agora, irmãos? E agora, povo do Senhor? E agora, igreja do Senhor? Como nós vamos reparar o nosso erro? Como nós vamos consertar as coisas? Qual é o nosso caminho de volta à ordem do Senhor? Governem e dominem, ocupem as posições para serem bênção onde vocês estiverem, para abençoar todos, do menor ao maior, do servo ao ímpio, estejam nas posições para abençoar a todos. Nós pecamos. E como vamos voltar atrás? Queridos, nesse texto que nós lemos, Joel é um profeta levantado pelo Senhor para tratar de calamidades nacionais. Então, Joel é usado para observar o que está acontecendo, reunir o povo e envolver o povo na solução das calamidades nacionais. O tema do livro de Joel é chamado O Dia do Senhor. E o Dia do Senhor está associado na palavra de Deus a duas situações bem específicas. Uma é um momento terrível,
é um momento de juízo, é um momento de julgamento. O dia do Senhor tem a ver com a mão forte do Senhor sendo exercida e executada na face da terra. Ao mesmo tempo que é um dia terrível, que é um dia que machuca, que é um dia que é assombroso, é um dia de trevas, ao mesmo tempo é um dia de libertação. Ao mesmo tempo é o dia de glória, ao mesmo tempo é o dia de graça para o povo de Deus e para aquele que Ele vai proteger no processo. E o livro de Joel ele é dividido em 3 partes do dia do Senhor. O capítulo 1 trata do dia imediato do Senhor. O capítulo 1 tem uma crise acontecendo no país, tem uma crise acontecendo em Judá. E Joel, e por isso que a gente chama de dia imediato, porque Joel está naquele momento em Judá, passando por aquela terrível crise da nação. E ele ajunta os povos, e esse dia terrível de crise, esse momento terrível é chamado de dia do Senhor. O capítulo 2 de Joel fala também do dia iminente do Senhor. É o dia do Senhor futuro, próximo, era futuro para Joel, mas é passado para nós, tem a ver com a invasão da Síria ao reino de Judá e tantas outras nações. Nós vamos ver isso aqui na pregação. E o terceiro capítulo, o final do segundo para o terceiro, fala também do dia do Senhor, o dia futuro, o dia final, irmãos, onde haverá o grande juízo do Senhor, onde a esperança será renovada, onde todas as coisas se farão nova, onde estaremos pela eternidade reinando com o Senhor Jesus. Amém? Amém. Quero olhar com você, em primeiro lugar, para o dia imediato do Senhor, capítulo 1, aquilo que está acontecendo na nação naquele momento que Joel está lá. Deixa a sua Bíblia aberta no capítulo 1. O que está acontecendo, irmãos, no cenário de Judá é fome e seca. Os versículos que nós lemos, 4 ondas de gafanhotos estão invadindo a nação, estão comendo tudo, e o que a primeira onda deixa sobrar, a segunda termina. E se a segunda deixa sobrar alguma coisa, a terceira e a quarta finalizam o que sobram. Quando você lê o restante do capítulo, a partir do verso 12, você descobre que há uma seca terrível. Todas as árvores estão murchas, secaram-se, o fogo queimou todas as coisas. O final do capítulo 1 diz que os rebanhos gemem, mugem, porque não há mais fonte de água, não há mais pasto, eles estão magros e eles estão morrendo. Esse é o cenário que está acontecendo na nação. E Joel é colocado diante disso tudo. E ele reúne o povo para começar fazendo o quê? Como é que Joel trata essa crise nacional? A primeira coisa que Joel faz é uma reflexão. Ele leva todos os habitantes do país a uma reflexão. Veja o verso 2, diz assim: ouçam isto, anciãos, escutem todos os habitantes do país. Já aconteceu algo assim nos seus dias? Ou nos dias dos seus antepassados, vocês já viram isso? Queridos, todas as vezes que nós estamos diante de problemas grandiosos, de situações grandiosas, nós precisamos recuar um pouquinho para refletir se o que nós estamos vendo é o que realmente está acontecendo, se nós não estamos com a vista embaçada. E ele leva toda a nação a uma reflexão. Vocês já viram isso? Vocês já observaram isso? E se nós não fizermos isso, irmãos, se eles não tivessem feito isso lá, se nós não fizermos, nós não conseguiremos enxergar a seca, nós não conseguiremos enxergar os rebanhos sofrendo, nós não conseguiremos enxergar que há falta de alimento, e nós não teremos condições de chorar por essas coisas. Por isso que é importante que você reflita e perceba o que está acontecendo na nação, e Joel começa por isso. Olhem, observem o que está acontecendo. E aí, nessa reflexão, quem ele convoca? Ele convoca 2 grupos juntos. Os anciãos, está aí no verso 2. Os anciãos junto com todos os habitantes do país. E por que ele começa com os anciãos? Acredito eu, irmãos, creio eu.
para que ele não fosse uma voz que clama no deserto. Ele precisaria dos mais experientes, ele precisaria daqueles que conhecem mais, eles precisariam daqueles que já viveram experiências difíceis e poderiam confirmar para toda a nação, já que Joel chamava toda a nação, que o que Joel estava falando e o que Joel estava dizendo era verdade. Então ele começa pelos anciãos. Depois ele chama, olha no verso 5, ele chama os ébrios, os bêbados, aqueles que não estão sóbrios. E eu acredito aqui, irmãos, que o fato dele chamar os ébrios, aqueles que não têm a mente liberada, estão aproveitando a vida, estão desfrutando da vida. É incrível o fato dele chamar eles porque a embriaguez é um pecado condenado por Deus em toda a palavra. Desde o início, desde o Gênesis, quando a gente vê Noé, ele descobriu o vinho e a gente vê que desastre que acontece quando ele se embriaga, ele fica nu na frente dos seus filhos e você deve se lembrar da história. Então, em toda a palavra de Deus, a embriaguez não é vista como bênção, mas o que Joel está fazendo? Ele está chamando os bêbados, aqueles que se embriagam, não simplesmente para acusá-los, porque eles já sabem do seu pecado, mas eles estão dizendo para todos esses que vivem dispersos, com a mente dispersa, sem observar o que está acontecendo, indiferentes ao que está acontecendo, ele está dizendo para eles: bêbados, chorem, bêbados, plantem, bêbados, porque até o objeto que é prazer, que lhe dá prazer, até o objeto que lhe conduz ao pecado, isso ainda assim lhe será tirado. Chorem porque não haverá mais vinho para você beber, chorem porque não haverá mais vinho para você se embriagar, chorem por isso. Está conseguindo entender? Está conseguindo entender que coisas serão tiradas, inclusive daqueles que usam para serem objetos de pecado, mas ainda assim estão sendo usados dentro de uma liberdade que Deus concede, uma liberdade de pecar, embora o Senhor odeie. Nós sempre podemos escolher santificação ou vida de pecado, e escolher vida de pecado ou vida de santidade é uma liberdade que Deus nos deu, e Ele está dizendo: até a sua liberdade de pecar, de ficar embriagado, lhe será tirada. É, Deus. Então, Joel chama os lavradores. Os lavradores, olha aí, está no verso 11. Os lavradores são aqueles que estão sentindo na pele, irmãos, a dor. Os lavradores são aqueles que estão sentindo a perda de toda a sua plantação, de toda a sua agricultura. Os lavradores são aqueles que estão sentindo a dor do cereal que não chega mais em casa, do alimento que não chega mais em casa, da produção da família que agora não chega. O lavrador é aquele que perdeu a vaquinha, que perdeu o leite. O lavrador é aquele que está dizendo para a família e para os seus filhos: não tem mais comida. Não tem, se acabou. E Joel chama todos esses para dizer: plantem. A palavra deles é: desesperem-se, agricultores, chorem, fiquem aflitos, porque o trigo e a cevada, pelo trigo e pela cevada, porque a colheita foi destruída. Irmãos, e ele continua, agora ele chama o quarto grupo. Verso 13, ele chama os sacerdotes. Irmãos, todas as vezes que o povo sente, o povo sofre, o templo sente e o templo sofre. Todas as vezes que falta para o povo, falta para o templo. Os sacrifícios não podem mais ser oferecidos ao Senhor. As ofertas de cereais, as ofertas de trigo não podem mais ser trazidas ao Senhor. Os sacrifícios, o gado não é mais gordo, o gado é magro, o gado já morreu, não pode mais ser oferecido ao Senhor. E o templo sente. O papel dos sacerdotes, irmãos, é ensinar a palavra de Deus ao povo, mas também eles têm um papel primordial de quando há uma emergência na nação, quando há um problema muito sério, são eles que convocam toda a nação para se reunir e começar um processo de humilhação. Humilhem-se diante do Senhor, humilhem-se diante do Senhor. Então toda essa convocação é para quê? Está aí registrado no verso 14. Decretem um jejum santo, convoquem uma assembleia sagrada, reúnam as autoridades e todos os habitantes do país no templo do seu Deus e clamem ao Senhor.
Essa é a convocação. É assim que Joel chama todo o povo para resolver um problema nacional. É assim que ele chama todas as camadas de um povo, dos santos, aqueles que estão vivendo em pecado. Ele dá a eles um choque de realidade e diz: humilhemo-nos diante do Senhor, é tempo de clamar a Ele. Queridos, esse é o dia do Senhor. Esse é o dia do Senhor. A mão pesada do Senhor desceu sobre Judá. O que nós não falamos aqui, e Joel não menciona hora nenhuma no livro, irmãos, não há pecado mencionado à nação de Judá. Joel, ele está familiarizado com os outros profetas, ele conhece as acusações dos outros profetas contra o povo de Deus. O povo de Deus continua nos mesmos erros, ele não precisa mencionar os pecados do povo, ele simplesmente diz: os pecados são os mesmos, nos humilhemos diante do Senhor e clamemos a Ele, porque o dia do Senhor chegou, o juízo do Senhor chegou, está doendo em todos nós, está machucando em todos nós, mas há uma saída. Há uma saída. Humilharmos diante do Senhor. Há uma saída. Depois, irmãos, nós temos o capítulo 2. Capítulo 2 é o dia iminente do Senhor. É um futuro próximo. Já vai acontecer. É uma visão futura que Deus dá para Joel, e os estudiosos, nunca dá para ser tão preciso, as datações são aproximadas, os estudiosos eles fazem todos os levantamentos, e a visão que Deus dá a Joel sobre mais um dia do Senhor futuro está ali cerca de 150, 200 anos distante de Joel, à frente de Joel. E a estratégia, irmãos, Deus já dá, Deus mostra para ele a visão. Há de novo uma nova invasão. Não sabemos se Joel estava usando o que estava acontecendo com as nuvens de gafanhoto que estavam sobre o país, ou se Deus deu alguma revelação diferente, mas o fato é que agora ele está vendo um enxame no futuro, não mais de gafanhotos, mas um enxame de exército, homens e mulheres, homens que estão invadindo Judá, saqueando Judá, destruindo tudo. E ele começa dizendo, verso 1 do capítulo 2, toquem a trombeta em Sião, é tempo de guerra, toquem a trombeta, porque está vindo um desastre lá na frente, é tempo de se quebrantar e é tempo de se humilhar agora. Tremam, porque nunca vi um exército tão grandioso, com tamanha destruição, chegando sobre nós novamente. Queridos, o texto conta que o rosto das pessoas ficavam pálidos diante desse exército. E eu quero navegar com você na execução dessa visão do Senhor, que o Senhor deu para Joel. Ela acontece lá em Isaías 36 e 37. Abre sua Bíblia em Isaías 36 e 37. A visão que Deus dá para Joel se realiza lá. É no reinado do rei Ezequias. Abre aí, Isaías 36, 37. Nós vamos ler trechos, eu vou pulando versículos. Olha o que acontece, querido irmão. Abriu sua Bíblia? Amém. Capítulo 36, verso 1 diz assim: no 14º ano do reinado de Ezequias, Senaqueribe, rei da Assíria, atacou todas as cidades fortificadas de Judá. É a terra que Joel está no capítulo 1. 150, 200 anos depois está acontecendo isso. Fortificadas de Judá, e se apossou de todas elas. Então de Laques, o rei da Síria, enviou seu comandante com um grande exército a Jerusalém, ao rei Ezequias. Verso 4. Assim diz o grande rei, rei da Síria: em que você está baseando essa sua confiança? Você diz que tem estratégia e força militar, mas não passam de palavras vãs. Em quem você confia para rebelar-se contra mim? Avance para o verso 10. Além disso, preste atenção nisso, você pensa que vim atacar e destruir essa nação sem o Senhor?
E aqui ele está falando do nosso Deus, ele está falando de um ataque prometido do dia do Senhor, e o rei da Síria está sendo usado por Deus para esse ataque sobre Judá, e o próprio rei da Síria reconhece isso. Além disso, você pensa que vinha atacar e destruir essa nação sem o Senhor? O próprio Senhor me mandou marchar contra essa nação e destruí-la. Olha Deus usando os exércitos dos assírios para fazer a sua justiça, a justiça sobre a terra. Observe de novo, volte em Joel, deixa eu voltar rapidamente aqui. Volte em Joel, verso 2, capítulo 2. Veja o que está dizendo no verso 11. Vou ler de novo lá o que está em Isaías e vou ler o que está em Joel. Além disso, você pensa que vinha atacar e destruir essa nação sem o Senhor? O próprio Senhor me mandou marchar contra essa nação e destruí-la. Verso 11 do capítulo 2 diz: o Senhor levanta sua voz à frente do seu exército. Como é grande o seu exército, como são poderosos os que obedecem à sua ordem. Como é grande o dia do Senhor, como será terrível suportá-lo. Volte para Isaías. O comandante, porém, respondeu: pensam, assim, está havendo no versículo 11, está havendo um diálogo em hebraico, e os líderes de Israel, de Judá, pedem: não fale em hebraico, fale em aramaico, porque senão o povo vai entender as ofensas. E ele diz no verso 12: pensam que o meu Senhor mandou-me dizer essas coisas só a vocês e ao seu Senhor, e não aos homens que estão sentados no muro? Pois como vocês, eles terão que comer as próprias fezes e beber a própria urina. E o comandante se pôs de pé e falou alto em hebraico. Eu estou no verso 13. Ouçam as palavras do grande rei, do rei da Síria. Não deixem que Ezequias os engane, ele não poderá livrá-los. Não deixem Ezequias convencê-los a confiar no Senhor, quando diz: certamente o Senhor nos livrará, essa cidade não será entregue nas mãos do rei da Síria. Não deem atenção a Ezequias. Verso 18. Não deixem que Ezequias os engane, quando diz que o Senhor os livrará. Alguma vez o Deus de qualquer nação livrou sua terra das mãos do rei da Síria? Onde estão os deuses de Amate, de Arpade? Onde estão os deuses de Sefarvaim? Eles livraram Samaria das minhas mãos. Quem dentre os deuses dessas nações conseguiu livrar a sua terra? Como então o Senhor poderá livrar Jerusalém das minhas mãos? Judá já estava completamente derrubada e destruída. Faltava somente Jerusalém. Era a única cidade que não havia sido derrubada ainda. E aí o verso 22 diz: então o administrador do palácio, o secretário, filho de Asaf, rasgou as suas vestes e foram conversar com Ezequias sobre o desafio que estava acontecendo. Capítulo 37. Quando o rei Ezequias soube disso, rasgou as suas vestes, vestiu o pano de saco e entrou no templo do Senhor. Todos estavam de pano de saco, irmãos, pano de saco, inclusive o profeta Isaías, aqui ele entra e começa a liberar palavras. Assim diz Ezequias ao profeta Isaías: hoje é dia de angústia, de repreensão e de vergonha, como quando uma criança está a ponto de nascer e não há forças para dar à luz. Talvez o Senhor, o seu Deus, ouça as palavras do comandante de campo, a quem o seu Senhor, o rei da Síria, enviou para zombar do Deus vivo, e que o Senhor, o seu Deus, o repreenda pelas palavras que ouviu. Verso 5, capítulo 37, verso 5. Verso 6, assim diz o Senhor, verso 6, não tenha medo das palavras que você ouviu, das blasfêmias que os servos do rei da Síria falaram contra mim. Porei nele um espírito, para que, quando ouvir uma certa notícia, volte à sua própria terra, e ali farei com que seja morto à espada. O rei, então, volta para onde ele ouve uma notícia, ele entra numa outra guerra, mas ele entra numa outra guerra ainda ameaçando o rei Ezequias e a cidade de Jerusalém. Ele diz assim no verso 10, digam a Ezequias, ele está longe, em guerra, rei de Judá, não deixe o Deus no qual você confia
que o Deus no qual você confia o engane, dizendo: Jerusalém não será entregue nas mãos do rei da Síria. Com certeza você ouviu o que os reis da Síria têm feito a todas as nações, e como as destruíram por completo. E você acha que se livrará? Acaso os deuses das nações que foram destruídas pelos meus antepassados os livraram? Os deuses de Gozã, de Arã, de Rezefe, os descendentes do Éden, que estavam em Telassar? Onde estão o rei de Amate, o rei de Arpade, o rei da cidade de Sefarvaim, de Ena e de Iva? Preste atenção aqui, verso 14. Ezequias recebeu a carta das mãos dos mensageiros e leu. Então subiu ao templo do Senhor, abriu-a diante do Senhor e orou: Senhor dos exércitos, Deus de Israel, cujo trono está entre os querubins, só tu és Deus sobre todos os reinos da terra. Tu fizeste os céus e a terra. Dá ouvidos, Senhor, e ouve. Abre os teus olhos, Senhor, e vê. Escuta as palavras que Senaqueribe enviou para insultar o Deus vivo. Preste atenção, querido irmão. O rei não levanta apenas a sua voz para clamar pela sua cidade. Ele também coloca diante do Senhor todos os insultos. Ele coloca diante do Senhor tudo aquilo que está sendo falado. Ele coloca diante do Senhor toda a vergonha que está sendo dita diante dele. E ele lê para o Senhor a carta, e ele coloca diante do Senhor os ataques, e ele entrega tudo ao Senhor. E ele reconhece: é verdade, Senhor, que os reis assírios fizeram de todas essas nações e de seus territórios um deserto. Estou no verso 19. Atiraram os deuses delas no fogo e os destruíram, pois em vez de deuses não passam de madeira e pedra, moldados por mãos humanas. Agora, Senhor nosso Deus, salva-nos das mãos dele, para que todos os reinos da terra saibam que só tu és Senhor e Deus. E aí vem a resposta do Senhor, verso 26. O Senhor está respondendo direto a Senaqueribe. Verso 26 diz: Você não soube, Senaqueribe, que há muito eu já o havia ordenado, e que desde os dias da antiguidade eu o havia planejado? Agora eu o executo e faço você transformar cidades fortificadas em montões de pedras. 28, eu porém, sei onde você está, quando sai e quando retorna, e quando você se enfurece contra mim. Sim, contra mim você se enfurece. O seu atrevimento chegou aos meus ouvidos. Quem foi que colocou o atrevimento diante dos ouvidos do Senhor? Ezequias. Ezequias colocou todo o atrevimento diante do Senhor, e o Senhor está confirmando: eu ouvi, eu recebi, o seu atrevimento chegou até os meus ouvidos, por isso porei o meu anzol em seu nariz, e o meu freio em sua boca, e o farei voltar pelo caminho por onde veio. Verso 33, vai glorificando aí mesmo. Verso 33, o Senhor está dizendo para o rei Ezequias, para ele se tranquilizar, ele diz: ele não entrará nesta cidade, e não tirará aqui uma flecha sequer. Judá estava toda destruída, só faltava Jerusalém. Ele não entrará nesta cidade, e não atirará aqui uma flecha sequer. Não virá diante dela com escudo, nem construirá rampas de cerco contra ela. Pelo caminho por onde veio voltará, não entrará nesta cidade, declara o Senhor. Eu defenderei esta cidade e a salvarei por amor de mim, por amor de Davi, meu servo. Você pode aplaudir o Senhor? Grande é o livramento do Senhor. Mas eu vou te passar a cereja do bolo. Verso 36 diz: então o anjo do Senhor saiu e matou 185 mil homens no acampamento assírio. Quando o povo se levantou na manhã seguinte, só havia cadáveres.
Assim Senaqueribe, rei da Síria, fugiu do acampamento, voltou para Nínive e lá ficou 38 certo dia, quando estava adorando no templo de seu deus Nisroque. Seus filhos o feriram à espada, e aqui é o fim de Senaqueribe, inimigo do Senhor. Queridos, se há uma forma de escaparmos do dia do Senhor, deixa eu voltar para Joel. Se há uma forma, queridos irmãos, de escaparmos do dia do Senhor, é através do quebrantamento, é através da humilhação, é através do pranto, é através do choro, é colocando diante do Senhor os nossos medos, os nossos pecados, nos arrependendo, porque nós como igreja do Senhor ficamos desapercebidos, nós como igreja do Senhor ficamos desatentos, nós não percebemos que estávamos em pecado, estávamos adorando na casa do Senhor, mas liberamos as posições de domínio e de governo que eram minhas e que eram sua. Você está comigo aqui? Eram nossas, irmãos, é para o bem de todo o povo. Nós deveríamos estar lá, mas nós deixamos isso passar. Nós não nos preparamos para ocupá-las, nós não nos preocupamos com isso. Nós achamos que estar aqui na casa do Senhor era o suficiente, mas a gente precisa estar aqui nos enchendo para estar lá executando o que é bom para todo o povo. O que está acontecendo no Brasil, irmãos, é uma calamidade nacional. O tempo que nós estamos vivendo, irmão, é uma guerra espiritual. Não se trata de política. Pastor Fabiano falou aqui no início, não se trata de política. Nós vimos os vídeos, e talvez os vídeos você já até conheça. Se você não conhece, faço questão que você veja e que você saiba que não se trata de política, se trata de uma guerra espiritual nas regiões celestiais e que a igreja precisa estar entendendo para não continuar pecando. Sabe por quê, irmãos? Porque dia 30 de outubro é mais um dia do Senhor. Dia 30 de outubro é dia do Senhor na nação. O Senhor vai passar pelo Brasil, irmãos, no dia 30 de outubro. Ele vai passar pelo Brasil, ele vai querer saber o que estamos escolhendo. Ele vai querer saber como estamos optando. E ele vai passar pelo Brasil, irmãos. Dia 30 é dia do Senhor nessa nação. Mas a pergunta, irmãos, é que o dia do Senhor é terrível. O dia do Senhor é dia de trevas para muitas pessoas. E o que nos resta saber é que se seremos feridos, como Judá foi no ano de Joel, se o Senhor vai passar e vai ferir a sua igreja por causa da nossa omissão, por causa do nosso pecado, porque não obedecemos, porque não nos importamos, porque estamos indiferentes, Ele vai passar e Ele vai nos ferir, ou Ele vai ter misericórdia de nós. Porque o dia do Senhor é sempre assim, maravilhoso para uns e terrível para outros. Estava em curso, irmãos, só deu uma pausa. Um projeto de destruição dos valores judaico-cristãos que representam a nossa sociedade. São valores que estão intrínsecos, enraizados no povo brasileiro. Estava em curso e só tem uma pausa. Um projeto de destruição da nação, de quebra de todos os valores morais. Tudo isso estava em curso e sofreu uma pausa de 4 anos. Está em curso um projeto de governo. Estava em curso um projeto de governo para a implantação do comunismo. O sistema de governo que mais mata, que mais aprisiona cristãos em todo o mundo estava em curso. E agora só foi dado uma pausa, como você dá pause no seu filme. É uma pausa. Estava em curso um projeto de destruição da igreja. Sabe por quê, irmãos? Porque a igreja é a resposta desse mundo. Tem que destruir a igreja.
O problema é que eles não leem a palavra, as portas do inferno não prevalecem contra ela. Eles não conhecem a palavra, a igreja não é derrotada, a igreja é por definição vitoriosa. Jesus, quando criou a igreja, ele disse: Pedro, tu és pedra, e sobre ti eu edificarei a minha igreja, e as portas do inferno não prevalecem contra ela. Ponto e acabou. Estava em curso, irmãos, está em pause agora. Os projetos para aborto, pró-aborto, projeto de assassinato de bebês. Estava em curso, irmãos, a legalização das drogas, como se as drogas lícitas, que já são liberadas, que é o cigarro, que é a bebida alcoólica, se elas já não causassem destruição demais, se elas já não enchessem as casas de recuperação o suficiente. Não, vamos liberar mais, vamos destruir mais. Tudo isso estava em andamento, são as pautas, irmãos, mas sofreram um pause. É um pause. Havia então um projeto de destruição da família original, tradicional, retrógrada, a família da palavra de Deus, homem e mulher, ultrapassado. Projeto de Deus, irmãos, ultrapassado. O que Deus faz é perfeito. O que Deus faz é perfeito, é ambiente de segurança. Se você quer saber qual lugar que deveria representar mais os céus, não é a igreja, é a sua família, é a sua casa. É a maior representação de aceitação, de amor, de perdão, de trabalhar no crescimento, de trabalhar as falhas, os defeitos. A família precisa ser este lugar, mas é a família segundo a palavra de Deus. E isso sofreu um pause. Mas dia 30 é dia do Senhor, e o Senhor vai passar. Eles dizem declaradamente que o poder não se ganha, o poder se toma. Mas a verdade é que o Senhor zomba dos tolos, dos ímpios. Daniel diz que é Ele quem muda as estações e os tempos. É Ele quem coloca reis, e é Ele quem retira reis. Ninguém toma o poder sem a autorização de Deus. Os governos e os governantes e os reinos e os reinados, todos eles estão na mão do Senhor Jesus. Irmãos, infelizmente, há cristãos de coração fechados. Há cristãos, e eu não quero de forma nenhuma, irmãos, a gente não sobe no púlpito para falar o que vocês gostam, amém? A gente também não sobe no púlpito para ofender ninguém, amém? Então não está em questão se é cristão verdadeiro, se não é, isso não cabe a nenhum de nós julgar, isso é cada um e o Senhor, mas talvez haja uma cegueira. Se lembra de Jesus quando operou a cura naquele cego de Betsaida? O primeiro toque ele viu homens como árvores. Não estavam com a visão muito boa, e a visão ainda era embaçada. E talvez existam homens de Deus, mulheres de Deus, que estão com a visão ainda embaçada, precisando do segundo toque do Senhor. E sabe onde esse segundo toque do Senhor vai acontecer? Nos nossos 21 dias de jejum juntos. Toca no Senhor, toca no Senhor. Queremos o segundo toque, Senhor. Eu quero o segundo toque, irmãos. Eu preciso do segundo toque do Senhor. Eu não quero ver homens como árvores. Mas as pessoas, irmãos, têm medos. As pessoas têm aflições, as pessoas estão preocupadas com os próprios empregos, as pessoas estão preocupadas com, meu Deus, e se mudar isso, e eu posso perder isso, eu posso perder tal benefício, eu posso perder tal coisa, eu posso perder a bolsa, eu posso perder, querido, você não coloca em xeque as coisas materiais. Não coloque em xeque as coisas materiais por causa de princípios e valores do reino de Deus. Quero dizer que ninguém segue a Jesus
sem dizer não para muitas coisas. E esses tempos estão separando os homens dos meninos. Esses tempos, irmãos, os tempos finais vão separar homens dos meninos, homens de Deus, daqueles que não estão prontos para essa jornada, mulheres de Deus que não estão prontas para essa jornada, mulheres das meninas, homens dos meninos. E Deus vai fazer essa separação. Mas nós, irmãos, enquanto pastores, não queremos deixar ninguém para trás. O nosso sonho ao Senhor nos dar um rebanho, ao Senhor nos dar um povo para cuidar, é que os olhos das nossas ovelhas sejam abertas e que nós alcancemos a boa, perfeita e agradável vontade de Deus. Esse é o nosso desejo. Nós preferimos, irmãos, enquanto pastores, estar com uma ovelha na nossa frente, na nossa sala, chorando e dizendo: pastor, eu ouvi a voz do Senhor, pastor, eu mudei meu voto, pastor, meu coração mudou, e por causa disso eu fui demitido, eu estou desempregado, pastor, e agora o que eu faço? Eu vou morrer de alegria, nós pularemos de alegria, ao saber que ali começa uma grande jornada de experiência com o Senhor. Porque dissemos não, estamos pagando preços por confiar no Senhor. Eu me lembro, irmãos, quando eu votei no presidente atual há 4 anos atrás. E eu não conhecia tanto, e eu me lembro que eu cheguei para a Andiara e falei assim: Andiara é professora, e o Sindicato dos Professores do Espírito Santo, eles têm um benefício, né? De que até 2 filhos, eu tenho 3, um já dançou, né? Mas até 2 filhos não paga escola particular. E aí eu cheguei para a Andiara e falei assim: amor, nós vamos votar nesse cara aqui, eu tenho acompanhado alguma coisa, me parece uma boa escolha, e sem avançar muito nos motivos aqui, eu falei assim: mas ele não curte muito esse negócio de sindicato, não. A gente sabe que sindicato tem coisas boas, especiais, mas a gente também sabe que tem muita coisa errada dentro dos sindicatos, né? E aqui todo mundo é adulto, todo mundo entende isso. E aí eu falei para ela assim: amor, então eu não sei a que nível esses caras chegam e tal, mas se o benefício for cortado, glória a Deus, nossos filhos vão para a escola pública. E está tudo bem. E está tudo bem. Parece, irmãos, que nós estamos apegados às coisas desse mundo. E não dá para caminhar com Jesus nesse tempo sem desapegarmos. Sem desapegarmos. A vida corajosa e a vida ousada é agora. É para esse tempo. É para esse momento, é para a gente colocar coisas em risco. Tiago, mas e se faltar o prato na minha mesa? Você confia na empresa que põe o prato na sua mesa? É sério que você crê nisso? É sério que você acha que é o seu patrão que põe a comida na sua despensa? É sério isso, querido servo do Senhor? Não faça isso com o seu Deus, porque Ele está doido para sustentar você, ansioso para sustentar você, ansioso para mostrar a sua mão sobre sua vida, mas você está confiando e esperando em homens. Não faça isso com você. Aleluia. E o coração de alguns irmãos parece que vai ficando mais endurecido e me fez lembrar aquela parábola que Jesus conta. Jesus conta uma parábola do homem rico e Lázaro, vocês se lembram? E naquela parábola, o homem rico, ele desfruta das melhores coisas. Ele desfruta das melhores roupas, ele desfruta dos melhores alimentos, ele tem tudo com abundância. E Lázaro está à porta querendo apenas migalhas, apenas o que sobra da mesa da casa desse senhor, deste homem rico. Enquanto Lázaro está ali, Lázaro tem suas feridas expostas e os cães lambem as suas feridas. Essa é a situação de Lázaro e essa é a situação do homem rico. E o texto conta, a parábola diz que os dois morreram. E ao morrerem, os anjos levam Lázaro ao seio de Abraão. Enquanto o homem rico vai para o Hades, para o inferno. Um vai para o céu, outro vai para o inferno. E o texto conta, a parábola conta, Jesus vai narrando. A parábola diz que o homem rico olha e vê distante Abraão
e vê Lázaro. E ele fala com Abraão, manda Lázaro aí molhar a ponta do dedo na água e refrescar a minha língua, porque eu estou em sofrimento, eu estou em tormento, eu estou queimando. Põe aí um dedinho de Lázaro na água e manda ele vir aqui. Você vê que o homem rico, nem no inferno, irmão, ele acha que Lázaro ainda é servo. Lá no céu, ele acha que Lázaro ainda tem que servir. Olha a dureza do coração desse homem rico. Manda Lázaro, né? E aí... Abraão responde, há um abismo entre nós, não é possível, e mesmo assim você viveu o melhor naquela terra, desfrutou. Lázaro teve o pior, Lázaro, você não o ajudou, então não é possível que isso aconteça. E o homem rico continua, ele diz assim, então manda Lázaro. O cara é apaixonado por Lázaro, né? Nunca ajudou quando estava vivo, quando está morto ele quer arrebentar Lázaro de qualquer jeito. Então ele fala, então manda Lázaro lá na casa dos meus irmãos. Eu tenho mais irmãos, acho que são 5 irmãos que falam na parábola. E ele diz, manda ele lá, porque se ele aparecer lá, os meus irmãos vão acreditar, e eu não quero que eles venham para o mesmo lugar que eu estou, que aqui é lugar de sofrimento, aqui é lugar de morte, aqui é lugar de dor. Manda o Lázaro lá. E ele diz, seus irmãos têm Moisés e os seus profetas. Não, Abraão, mas se for um morto, eles acreditarão. E Abraão diz, se nem Moisés e os meus profetas são suficientes para eles, ninguém mais será, nem um morto resolverá o problema deles, um morto que ressuscita. Eu estou te contando isso, irmãos, porque há muito cristão de coração tão duro, que as Escrituras e os profetas que Deus levanta hoje, e os pastores que Deus levanta hoje, não são suficientes para tocar o coração das ovelhas. Não é suficiente. Hoje ainda a gente tem, se nós quisermos adicionar a essa parábola mais uma coisa, então nós temos as Escrituras, nós temos os profetas, nós temos os pastores, mas nós temos até os satanistas dizendo... Vamos botar mais um na camada, tem os satanistas dizendo para quem eles torcem, quem eles aplaudem, para quem eles estão se movimentando, para quem eles estão unidos, como eles estão trabalhando forte e firme. Precisamos de mais recados. Esse é novo, irmãos, esse eu não conhecia. Mas parece que os nossos olhos continuam fechados. Queridos irmãos, nós já vamos encerrar. Será que nós queremos oficialmente, com a nossa escolha no dia 30, o dia que o Senhor passar, será que nós queremos sobre o Brasil a potestade da corrupção, porque nós vamos escolher isso nas urnas? Será que nós queremos que Satanás e o reino das trevas dominem no reino espiritual, na questão do assassinato de crianças, do aborto? Queremos isso, essa nuvem sobre o Brasil? Jamais. Será que nós queremos a nuvem da corrupção, a nuvem das drogas, dessa questão toda? Será que nós queremos as autoridades e principados do inferno que trabalham na destruição da família? Queremos eles formalmente, oficialmente, reinando sobre a nossa nação, porque nós vamos lá, confirma. Queremos isso, irmãos? Eu não quero, irmão. Eu não quero. E você também não deveria querer. A alegria, irmãos, é que o Senhor nos deu uma chance. Foi incrível, não foi? Saímos essa semana muitos com dor de barriga, muitos com medo, alguns chorando. Mas o Senhor, irmãos, é misericordioso e bondoso. Ele nos deu uma chance porque Ele trouxe à tona todas essas coisas, a zombaria, o vexame, a oração não serve, seus frouxos, seus imbecis, eles nos acusam, eles nos julgam. E quem somos nós, igreja do Senhor? Nós somos a igreja que fica assustada e acuada, ou nós somos a igreja que se levanta espiritualmente como? Descendo e humilhando o mais fundo que nós conseguimos. Nos humilhando, Senhor, vem em nosso socorro, porque essa afronta é a Ti somente.
Golias, quando estava diante do exército de Israel, ele não estava afrontando homens, ele estava afrontando o Senhor, e nós estamos na mesma situação de novo. Somos nós o Davi dessa geração ou não? Somos, irmãos, porque os Davis estão aqui nessa noite. Os Davis estão nos assistindo. Os homens e as mulheres de Deus que se posicionam estão aqui neste ambiente. Vamos ficar em pé, irmãos. Quero passar algumas instruções para você agora. Coloca aqui na tela multimídia, por favor, a imagem que tem as etapas do jejum. Irmãos, é tempo de arrependimento, sim ou não? É tempo de humilhação, sim ou não? É tempo de voto, sim ou não? É tempo de abrirmos os olhos do nosso coração, sim ou não? Sim, irmãos, eu como um pastor dessa igreja, como uma autoridade também sobre vocês, irmãos, eu não posso me calar, porque se um de vocês chegar diante do Senhor, vocês não vão poder alegar que não foram ensinados, que não foram alertados, que o assunto não foi explanado e que o posicionamento do povo de Deus é um só. Nós estamos num tempo de pagar preço, e isso dói, mas dói menos do que a disciplina do Senhor quando Ele passa. Isso quer dizer, irmãos, que talvez não tenha a ver com partido A, partido B, não tem a ver com isso. Quer dizer, irmãos, que hoje está tão segmentado, tão bem definido, tão bem claro, 2 caminhos, direita e esquerda. Nós temos que fazer uma escolha, e se você está pensando em se esquivar, no primeiro turno nós tivemos 30 milhões de votos anulados, cancelados, abstenções, essas coisas. Aqueles que se esquivam já tomaram uma decisão. Essa é uma decisão. Aqueles que se omitem já fizeram a sua decisão de não mudar esse cenário, de que não faz diferença que potestades estarão sobre o Brasil. Se você não se importa, se você diz, deixe que eles decidam, a sua decisão é favorável a que as trevas vençam. E eu quero que você saiba disso, eu quero que você tenha ciência disso pelos seus pastores, por aqueles que desejam abençoar você, cuidar de você, ver você bem-sucedido, crescendo, desenvolvendo as suas funções cheio de ousadia no Senhor. Então, o que nós vamos fazer, irmãos? Nós vamos durante 21 dias, começando amanhã. Tem alguém aqui que já começou hoje? Porque tem uma chamada de várias igrejas para começar hoje, jejum. Tem alguém aqui que começou hoje? Já tem gente que começou hoje. Amém. Não tem problema, você continua. Mas amanhã, irmãos, oficialmente, nós vamos começar 21 dias de voto e de oração aqui na igreja. E nós vamos fazer como Joel fez aqui. Nós vamos nos humilhar, irmãos. E eu quero... Cadê o pessoal do teclado? Me ajuda aí, campeão. Eu quero dizer o que nós vamos fazer. Nós vamos passar 21 dias de choro, de pranto e de lamento. Pela nossa nação. Colocando diante do Senhor o nosso país. Colocando sob escrutínio do Senhor o nosso voto. Às vezes nós queremos colocar diante do Senhor assim, Senhor, faz que fulano vence, faz que fulano vence, faz que fulano vence. Não faça isso, fala, Senhor, que a sua vontade prevaleça. Que a sua vontade prevaleça. Que a sua vontade, Senhor, dia 30 é o dia do Senhor no Brasil. O Senhor vai passar. Senhor, eu quero ser ferido, eu não quero ser ferido, Senhor. O que eu preciso fazer? Arrepende-se, arrepende-se, arrepende-se. Para que o Senhor não fira a sua igreja.
E se você é acostumado a fazer jejum até meio-dia, faz até 3 horas, se você puder, nós vamos nos esforçar mais. Se você já faz até 3 horas, faz até as 18 e vai avançando, só não precisa passar mal e ser internado, amém? Não é para passar mal, mas é para se esforçar, é para esmurrar a sua carne, é para se aproximar mais do Senhor, é para se afastar mais da sua vontade, morrer para si mesmo. Estamos muito vivos, tantas vezes, vivos, é para nós morrermos, um processo de morte de 21 dias, para que Cristo resplandeça em nós. Cristo em nós, a esperança da glória. Nós vamos ter a sala de oração da igreja disponível de 8 às 18. Vai ter um ambiente lá preparado para você. Se você estiver passando por aqui, sentiu o desejo de orar, de chorar aqui, vem para cá, vem chorar aqui, vem clamar aqui. Tem uma sala para isso. Em todas as reuniões da IEV, nós vamos orar pelo Brasil, em todas. Não haverá um momento que nós não estaremos orando. Atenção, líderes de ministério, atenção toda a igreja. Tempo de oração e de clamor em qualquer reunião que o ministério se encontre, é pelo Brasil. Do dia 29 para o dia 30, nós vamos passar 24 horas de oração aqui no templo, amém? 24 horas, todas as células, nós vamos cobrir 24 horas de oração e preste atenção, não vai ter pregador, não vai ter pregação, é pranto, lamento, choro, dor diante do Senhor, colocando diante do Senhor a nossa vergonha, o nosso pecado, nos arrependendo, mudando de postura. Não teremos pregadores, não teremos nada disso, nós teremos um ambiente criado aqui para nós chorarmos juntos. E se você quiser ficar 1 hora com sua célula, fique, mas se você quiser ficar 2, fique, se você quiser ficar 24 horas, fique. No período da noite, para você não ficar preocupada, nós teremos segurança, tá bom? Para você não ficar preocupado de chegar durante a noite. Se você vai chegar às 3 da manhã, às 4 da manhã, não tem problema. O voto na urna, irmãos, é o ato de encerramento dos 21 dias. Quero pedir para você não encerre antes de votar. Se for possível, quando você for lá na urna e votar ali, você está terminando o seu tempo de jejum de 21 dias, amém? Conecte ao momento através do seu voto na urna. E o ponto muito importante, letra G, eu quero falar isso com alegria, irmãos. A letra G é: prepare a sua oferta para ser derramada ao Senhor. No dia do Senhor, no dia 30, nós vamos separar uma oferta especial e trazer à casa do Senhor, amém? Por quê, Tiago? Porque é dia do Senhor. É o dia que o Senhor passou, e porque o Senhor passou, eu quero trazer uma oferta de gratidão ao Senhor. Porque eu confio nos planos do Senhor, porque eu não sei se Ele vai ferir a igreja, se Ele vai fazer como fez em Jerusalém, se Ele vai poupar a igreja, mas eu confio no plano absoluto do Senhor, e eu trarei uma oferta de gratidão. E se nós estamos sonhando com construção, que ela seja aplicada na construção. Depois nós, pastores, vamos decidir, conversar como que vai ser usada essa oferta, mas separe e ore por isso. Senhor, eu quero trazer uma oferta ao Senhor, uma oferta generosa por esse momento incrível que teremos juntos como povo do Senhor, amém? E tem uma outra coisa que o Senhor me trouxe à mente e eu quero compartilhar com você também. O livro de Joel é um livro que trata de problemas nacionais. Eu quero pedir que durante os 21 dias, toda a igreja faça devocionais começando em Joel, para que nós juntos recebamos do Senhor a mesma direção. Comece em Joel. Se você vai depois para Apocalipse ou para Gênesis, Deus te abençoe, mas comece por Joel. Leia um versículo, leia 5 versículos, leia 10, descubra o que o Senhor quer falar com você através desse texto, e se depois Ele vai te conduzir para passear em toda a Bíblia, passeie em toda a palavra do Senhor, mas vamos começar juntos por Joel, amém? Tiago, nós vamos ficar 21 dias em Joel? Sim, nós vamos ficar fera do livro de Joel. Ele vai saber tudo. Vão perguntar: rapaz, como é que você sabe tanto do livro de Joel? O pastor falou para a gente ficar 21 dias lendo Joel. E nós vamos passar 21 dias lendo Joel, irmãos.
para saber como o povo de Deus devemos nos posicionar diante de crises nacionais, como o Senhor vai trabalhar no nosso coração nesse período. E aqui eu quero dar uma direção específica para os líderes de ministério. Não criem coisas novas fora do que nós estamos fazendo. Não estamos abençoando você para você fazer atividades que desincronizem o que estamos fazendo como corpo de Cristo junto nessa comunidade. Amém? Estamos entendendo, irmãos? Amém? Feche os seus olhos, diminui a luz. Nós vamos ter um momento de ceia. Feche os seus olhos, comece a orar. Se você quiser prantear, irmãos, eu comecei de forma catastrófica, falando que em 21 dias o Brasil seria destruído. Isso não foi profético, isso foi uma forma de chamar a sua atenção. Mas eu quero te lembrar que o Senhor passará aqui. Feche os seus olhos agora. O Senhor está reinando absolutamente no seu trono. Ele está vendo toda essa situação. Mas Ele olha individualmente para cada um de nós, porque Ele nos ama individualmente. E Ele quer saber do meu e do seu posicionamento diante dEle. Ele não perdeu o controle. Mas nós não queremos, irmãos, ser feridos pelo Senhor. Não queremos ser disciplinados pelo Senhor. Não queremos ver a nossa nação derretendo. Não queremos ver os valores morais indo ralo abaixo. Não queremos. Não queremos amanhã ver pastores sendo presos porque não estão casando casais homossexuais. Não queremos ser obrigados a construir um terceiro banheiro nesse templo porque o governo obrigou que todas as igrejas fizessem isso. Não queremos, Senhor, não queremos, Senhor. Senhor, não queremos, Senhor. Senhor, não queremos, Senhor. Não queremos, Senhor. Não queremos. Não queremos, Senhor. Não queremos, Senhor. Senhor, não queremos. Senhor, levanta a tua igreja poderosamente, Senhor. Levanta a tua igreja poderosamente para que o dia que o Senhor passar, nós estejamos humilhados o suficiente para que o Senhor tenha piedade da tua igreja, Senhor. E ao passar, o Senhor deixe uma bênção. Ao passar, deixe a tua bênção, Senhor. Senhor, queremos celebrar, Senhor. Queremos celebrar a tua vitória. Estão zombando, Senhor, de ti. Estão dizendo que orar não presta e não serve, Senhor. Senhor, quebra o coração da tua igreja. Traz de volta aqueles que estão tão enrijecidos. Constrange com o teu amor, Senhor. Constrange, meu Deus. Faz conosco, Senhor. Aleluia. Aleluia.